O Senhor é muito bom para com todos. Salmo 144. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. Na liturgia de hoje celebramos o ofício da memória de São Pedro Claver, de um grande ardor missionário e apostólico. E um certo dia ele é questionado: quantos que vivem ociosos na Europa poderiam ser apóstolos na América? E podemos analisar nossas vidas, que pode ser que em dados momentos aos quais nós estamos ociosos, em outros momentos aos quais as nossas almas estão ansiosas, elas tendem a se afastar de Deus. E esse afastamento certamente vai esfriar o nosso ânimo, o nosso ímpeto de continuar no caminho da salvação. É preciso, então, exercitar a alma, e o exercício da alma é pela oração. Da oração que preenche o nosso ser na busca da graça de Deus, do Espírito Santo que nos converte para que sejamos pessoas novas. E se somos pessoas novas, nós nos colocamos em movimento no aspecto da caridade e na prática de obras. Então não há tempo para o ócio. E na primeira leitura de hoje da carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 2, dos versículos 6 ao 15, podemos resumir de certo modo como Cristo, como raiz, templo e vitória. E no versículo 6 já há algo muito interessante sobre a nossa vida ter um sentido. Andai nele. O verbo indica movimento contínuo. A fé não é estética, mas dinâmica. O cristão não possui Cristo como objetivo, mas vive enraizado nele, como ramo na videira, conforme está em João 15, versículo 5. O que acaba acontecendo muitas vezes em uma espiritualidade que só coloca Cristo como objetivo, nós queremos caminhar a Cristo. Muitas vezes esse caminho vai ficando distante, mas esquecemos que é Cristo que deve viver em nós, para que possamos diminuir e Cristo cresça, entendendo que já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim, em nós. E tal fé deve nos levar, conforme está no versículo 7, enraizados e edificados. Dois símbolos fortes. Quando diz de raízes, remetem à árvore plantada junto às águas, conforme está em Salmos 1, versículo 3. A raiz é invisível, mas sustenta a vida. Assim é a oração e a intimidade com Cristo. E há uma edificação a partir dessa oração. A imagem da igreja como templo espiritual, em Efésios 2, versículos 20 ao 22. O cristão é pedra viva, mas só tem firmeza em Cristo, a pedra angular. E conforme nós vamos buscando criar as nossas convicções, no versículo 8, Paulo adverte e orienta. Ele não rejeita a razão, mas alerta contra sistemas que colocam o ser humano no centro em vez de Cristo. É a crítica a qualquer ideologia que queira substituir a cruz pela autossuficiência humana. E com isso, no versículo 10, há a parte que diz: cheios em Cristo, a plenitude, pleroma, é um termo cristológico. Em Cristo habita corporalmente a plenitude da divindade. Ele é o Emanuel, conforme Mateus 1, versículo 23. E com isso, nós somos chamados a ser circuncidados em Cristo. Mas de que forma? No batismo, que nos insere na morte e ressurreição de Cristo. Vejamos, é uma questão de dinâmica, de vida, de vivência. E nesse sentido,
No evangelho de hoje, em Lucas 6, dos versículos 12 ao 19, logo no versículo 12, o que encontramos? À noite em oração. Ou seja, a eleição apostólica nasce no diálogo íntimo com o Pai. Ao longo da leitura de hoje, Jesus vai escolher os 12, mas somente e tão somente após ter orado. Santo Ambrósio comenta: Jesus reza não porque precise, mas para ensinar-nos que nada se deve empreender sem oração. Vejamos, caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, no domingo, no Evangelho, quando Jesus fala de abraçar a cruz, assumir as responsabilidades da vida e daquilo que nos santifica, ele dá um exemplo de que um homem que vai construir uma torre precisa sentar e calcular. E nós precisamos também sentar, desacelerar, orar e buscar entender o que verdadeiramente precisamos em nossas vidas. Afinal de contas, andar em Cristo ou descer com Jesus à planície, né? O verdadeiro discípulo vive este caminho. Está enraizado em Jesus, mas para estarmos enraizados em Jesus, é preciso parar, discernir. Mas o fundamento de parar e discernir é orar, buscar sentido naquilo que se faz. E certamente, quanto mais orantes nós tivermos, menos ociosos nós estaremos no sentido espiritual. A nossa alma ela vai estar agitada para Deus. A nossa alma não pode ficar agitada em preocupações, ilusões, falsas promessas. Elas têm que estar agitada para Deus, para que o Espírito Santo, de fato, opere maravilhas em nossas vidas e que estejamos cada vez mais abertos à graça de Deus. São Pedro Claver, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei em nosso coração semelhante ao vosso.